Fala pessoal, aqui é o professor Thiago e este é o canal Físico-Química em 5 minutos. Nesse vídeo vamos falar sobre a entalpia de formação e calor de reação. Foi mostrado em outro vídeo que o calor de processos que ocorrem a pressão constante na ausência de trabalho extra é igual à variação da entalpia, o ΔH. Portanto, o calor de uma reação à pressão constante pode ser calculado teoricamente desde que se tenha em mãos os valores das entalpias dos reagentes e produtos, ou seja, se eu tenho uma reação qualquer e eu quero saber o calor que ela libera à pressão constante, tendo em mãos o valor da entalpia de reagentes e produtos, é possível fazer esse cálculo teórico. Vamos considerar, por exemplo, a combustão do butano a 298 Kelvin, mostrada aqui na reação balanceada para 1 mol de butano. O calor que essa reação libera à pressão constante, que vamos chamar aqui de ΔH de reação, com um Rzinho subscrito, é igual a 4 vezes a entalpia molar do CO2, mais 5 vezes a entalpia molar da água, menos a soma da entalpia molar do butano, mais 3,5 da entalpia molar do O2. Acontece que nós não sabemos o valor da entalpia molar de nenhum desses compostos, visto que nós trabalhamos mais com ΔH e não com o valor absoluto de H. Além disso, a gente viu que H é definido como U mais PV. Logo, se eu quero saber o valor absoluto de entalpia, eu precisaria saber o valor absoluto de energia interna, o que não é nada fácil, eu precisaria de algum método computacional e ainda assim não seria exato. E de toda forma, quando o conceito de entalpia de formação foi criado, não havia métodos computacionais adequados para isso. Entretanto, como a entalpia é uma função de estado, é possível imaginar um caminho hipotético que liga os reagentes aos produtos e que possibilite o cálculo do ΔH de maneira mais prática. E é justamente para este fim que foi desenvolvido o conceito de reação de formação, que nada mais é do que uma reação de síntese de um mol da substância partindo dos reagentes nos seus respectivos estados de referência a uma dada temperatura e pressão, sendo que as condições mais comuns são a pressão de 1 bar e a temperatura de 298 Kelvin. A entalpia de formação, que a gente já vai ver logo mais, na pressão de 1 bar, é definida como a entalpia padrão de formação e é denotada como ΔHF subscrito e o símbolo de grau. O estado de referência é o estado mais estável da substância naquela pressão e temperatura. Vamos ver aqui os exemplos para a reação que a gente estava analisando. No caso, o butano é constituído de carbono e hidrogênio. Na temperatura de 298, o estado de referência do carbono é o carbono sólido grafite e do hidrogênio é o H2. Portanto, a reação de formação do butano é a reação entre carbono sólido grafite com o gás H2, formando 1 mol de butano. Realizando essa reação e medindo-se o calor que ela libera à pressão constante, obtém-se a entalpia dessa reação, a entalpia de formação a 298 Kelvin, que para esse caso é menos 126,15 kJ por mol. Podemos fazer aqui de maneira semelhante para a água, a reação do H2 com O2, e para o CO2, reação do carbono grafite com o O2. Podemos levantar diversas reações de formação e fazer uma tabela com valores de entalpias de formação, ok? A gente vai ver que isso será muito útil. Evidentemente, dessas definições, a gente vê que a energia ou a entalpia de formação dos elementos nos seus respectivos estados de referência, ou seja, H2 ou O2, é zero. Ou seja, não há reação de formação de O2, então a entalpia de formação dele vai ser zero. O que nós vamos analisar agora é o seguinte: como é que eu posso usar essas entalpias de formação, que são geralmente tabeladas, para calcular teoricamente a entalpia de uma reação? Isso é representado no seguinte diagrama. Temos aqui um diagrama, um eixo de entalpia. Okay? O patamar azul dá a entalpia no sistema quando só tem os reagentes. Okay? Nós queremos saber a entalpia da reação desses reagentes formando esses produtos cuja entalpia é marcada pelo patamar vermelho. A entalpia dessa reação nada mais é do que a diferença de entalpia entre esses patamares. Acontece que nós não sabemos a escala de entalpia, então não sabemos quanto vale esse valor de ΔH de reação padrão.
O que nós consideramos é que os reagentes formam os elementos nos seus estados de referência. E a diferença de entalpia do patamar verde para o patamar azul é nada mais nada menos do que as entalpias de formação de cada reagente multiplicado pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico. Aqui eu coloquei com menos porque nós estamos indo das substâncias para os elementos. Então é o inverso da reação de formação, ok? Aqui o Ni, esse V tortinho, é o coeficiente estequiométrico, ok? E mesmo o O2 tendo uma entalpia de formação igual a zero, eu coloquei ali para deixar bem claro que precisamos escrever para cada reagente, ok? Então vamos considerar que o reagente se decompõe nos elementos e que os elementos se rearranjam para formar os produtos, ok? Então a gente imagina um caminho diferente. A diferença de entalpia entre o patamar verde e o patamar vermelho é a soma das entalpias de formação dos produtos, ok? Ou seja, 4 vezes a entalpia padrão de formação do CO2 mais 5 vezes a entalpia padrão de formação da água, ok? Esses valores de entalpia de formação, se a gente conhece, a gente consegue utilizá-los para calcular a entalpia da reação. A gente vê aqui, ó, nesse diagrama, que a entalpia de reação nada mais é do que a soma das etapas, ou seja, a etapa dos reagentes formando os elementos e dos elementos formando os produtos. Ou, se preferir, a gente pode fazer apenas uma análise aqui no eixo, ok? A entalpia de reação é a diferença entre o comprimento ali no eixo H da entalpia de formação dos produtos menos o comprimento ali da reação de formação dos reagentes. Outra maneira de mostrar isso é num diagrama de entalpia em função do caminho da reação. Nós queremos saber quanto vale o ΔH para a flecha verde de reagentes para produtos. Então consideremos inicialmente que os reagentes formam os elementos. Aqui nós temos menos a entalpia de formação dos reagentes. Aqui eu coloquei um somatório para ficar de forma genérica, ou seja, temos que fazer a soma para todos os reagentes e depois os elementos se convertem nos produtos. A soma das duas etapas nos dá exatamente a entalpia da reação. Então, não é necessário, para saber o calor à pressão constante de uma reação qualquer, fazer o experimento. Tendo os valores em mãos das entalpias de formação, basta colocar na seguinte fórmula: a entalpia padrão de reação é igual ao somatório da entalpia de formação dos produtos multiplicados pelos seus respectivos coeficientes estequiométricos, menos o somatório da entalpia padrão de formação dos reagentes, também multiplicada pelos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Esta equação é válida para qualquer reação em qualquer temperatura, desde que se tenha os dados de entalpia de formação nas condições específicas. Geralmente, os livros de termodinâmica trazem entalpias de formação para 298 Kelvin e na pressão de 1 bar. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e fique ligado nas novidades.